Se vocês observarem bem, antes de nós começarmos aqui, vocês podem observar que nós temos na grande comissão, Mateus 28:19, pode até colocar aí na tela, Mateus 28:19, diz assim, olha, ide portanto, olha aí, ide portanto, ou portanto ide. Veja que a ênfase não é apenas no verbo ir, mas no verbo fazer. É preciso entender que a natureza da missão não está apenas em ir. Tem muita gente que está indo, como falou aqui o pastor Francisco. Tem muita gente que está indo para a África, tem muita gente que está indo para os Estados Unidos, mas estão indo simplesmente se congregar com outras pessoas, estão indo em busca de algo melhor. Então, a proposta da missão, do verbo ir, a ênfase não está somente no ir, mas no fazer. Por isso que o texto está dizendo, ide, mas ide o quê? Qualquer um pode ir. Pode ir. Eu conheço obreiros que estão há 30 anos nos Estados Unidos, há 20 anos na África. Eles foram. Mas a questão não é o ir, é saber se estão fazendo. E aqui vocês podem observar que a ênfase, ela recai sobre o verbo fazer. Eu posso ir pregar bem, mas eu estou fazendo discípulo? Eu posso ir ser um professor de hermenêutica, de homilética, mas eu estou fazendo discípulo? Então é necessário entender a natureza da missão, a natureza do ide. Veja que o Senhor está dizendo ide. E quando você vai, você tem que ir com consciência de quem está lhe enviando. Se você leu o 18, olha como é o 18, volta bem atrás. Olha o 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Vocês ouviram o pastor Francisco, o pastor João Caetano falando aqui dos poderes e oposições que há para missões. Mas o Senhor não te coloca para pensar nos desafios de missões. O Senhor te coloca para saber que Ele que está te enviando, é quem tem todo o poder nos céus e na terra. Eu preciso tomar consciência de que quem está me enviando é maior do que o Islã, é maior do que a oposição, é maior do que toda e qualquer circunstância. Então o grande problema é que tem muita gente indo sem ser mandado pelo dono da seara. Porque só pode ir se for mandado pelo dono da seara. Vocês ouviram o pastor Francisco falando aqui de pessoas que estão na África com um chamado? Há especificamente 6 tipos de chamados na Bíblia. Tem um que é chamado sem saber, como Jeremias, capítulo 1:5. Antes que te formasse no ventre, eu te chamei. Jeremias não queria ir. Veja bem, não havia vontade em Jeremias. E se vocês observarem, durante o chamado de Jeremias, ele quer voltar para a terra dele. Mas ele tinha uma consciência, ele foi chamado por Deus. Então você tem esse tipo de chamado. Outros que estão cheios de afazeres e o Senhor manda largar tudo, como os discípulos. Outros que estão contra a obra e o Senhor chama, como chamou Paulo. Está lá em Atos 9. No capítulo 8, 9, você vê Paulo contra a igreja. Então perceba que a grande questão não é apenas ir, é saber que você está indo enviado pelo soberano. Olha, irmãos, quando você lê isso aqui, volta lá. A ênfase da natureza de missões é você saber quem está te enviando. O que dá fortaleza para um missionário no campo de trabalho não são os desafios que ele vai encontrar lá. Há desafio social, há desafio cultural, há o desafio de aprender a língua, todos são desafios. Agora, quando ele vai com a consciência de que o soberano do universo, o Deus dono de tudo, que ressuscitou Jesus, e Jesus diz, é-me dado todo o poder aonde? Nos céus e na terra. Diga isso bem forte, aonde? Agora imagine você enviado com essa consciência. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, aí a ênfase do verbo ir, vamos lá agora para o 19, não é apenas no ir,
que o irmão marcou aí. Observe bem que todo mundo pode ir. Todo mundo pode ir. Hoje é muito comum pastores mandarem pessoas para igrejas nos Estados Unidos ou aqui mesmo na América Latina, abrem um salão e a pessoa fica pregando, mas está lá 20 anos, é aquele mesmo salãozinho, 30 anos é aquele mesmo salãozinho. Eles foram, mas apenas estão abrindo o salão, não estão fazendo discípulos. A ênfase do ir é para fazer. Está entendendo? A ênfase do ir é para fazer. E qualquer um pode ir. Vou dar um exemplo. Uma pessoa pode ir para os Estados Unidos, sair daqui do Brasil, abrir uma igreja, alugar um salão, botar umas cadeiras, pintar, reunir os irmãos do Brasil que moram lá e abrir uma igreja. Mas estão fazendo discípulos? Ou já são discípulos feitos?